Oi, eu sou a Jezerê. Eu sou a Clara. Eu sou o Pedro. E eu sou a Thelma. E hoje nós estamos no Papo da Ponte. Muito bom ter vocês aqui. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Estou muito feliz de recebê-la, que é a doutora Maria Fernanda Ticianelli. É advogada familiarista e ela atua no escritório de advocacia M. Ticianelli. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Thelma. E vamos tratar um pouquinho hoje sobre o divórcio e alienação parental. Exatamente, é isso aí. Hoje o nosso tema vai render uma coisa boa, né? Coisa boa para a gente discutir. Para começar, para a gente falar do divórcio, né? Antes do divórcio teve casamento, né? Uma união estável, teve um relacionamento, né? E aí eu queria perguntar para a Clara, como que a gente, Clara, procura uma terapia de casal, né? Às vezes eu vejo que tem casal que chega já divorciado procurando uma terapia de casal, né? Como que é isso, né? Eu queria que a gente voltasse um pouco no tempo, se pudesse, do divórcio, né? Como que seria isso? Primeiro reconhecer que você não está dando mais conta sozinho, vocês não estão mais dando conta sozinhos. E primeiro é reconhecer que está tendo um problema, porque a vida vai passando, tem um monte de coisas em volta acontecendo e dificilmente se olha para o que está acontecendo no casal. Aí já é o primeiro, são várias etapas até chegar à conscientização da demanda terapêutica. Aí reconhecendo que está um problema, tem que reconhecer que o problema é grave, ou ele é potencialmente grave. Se você não resolver do início, aquilo vai criar raízes e raízes, e aí quando dá conta, já acabou. E aí é como você relatou, as pessoas vão procurar terapia divorciadas, ou numa situação muito crítica, e não que a terapia tenha que trazer de volta o casal, necessariamente. Não é a função da terapia, não é essa, reconciliar. Porque às vezes não é o melhor a ser feito, de fato. Mas dá tempo de resolver, né? E o casamento, a ideia é que ele não acabe, né? Se for o desejo das duas pessoas, se for melhor para todo mundo que está envolvido. Então, não custa pegar o problema do início e procurar dar a ele a devida seriedade, né? Porque ele pode ser potencialmente grave, pelo menos, se ele já não é grave. E o quanto antes procurar a terapia de casal. E não achar que a gente precisa de alguém de fora dando pitaco nos nossos problemas, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é bem assim. Se for uma pessoa profissional, mete sim. Eu acho que é procurar o quanto antes. Eu achei interessante, assim, quando você fala do objetivo da terapia de casal, né? Fica parecendo que terapia de casal é você obrigado a continuar casado, né? Nossa, às vezes a gente vê muita resistência de eu não vou na terapia de casal, porque fica parecendo assim, já falei que eu quero me divorciar, eu não vou, né? E assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dessa questão, assim, da terapia de casal, né? Quantas sessões, né? Como que é, né? Assim, é por tempo indeterminado? Como que é o combinado? Como que é feito, assim? A princípio, por tempo indeterminado, com qualquer terapia individual, por exemplo. As sessões podem durar até 1h30, porque são 2 pessoas. Então, dependendo do caso, as sessões podem durar até 1h30. Não se atende um sozinho, não pode atender um sozinho. A terapia são dos 2, né? Terapia de casal são os 2. Não pode, um faltou, não pôde vir, não tem sessão.
E vai fluindo, depende do que do que o casal for trazendo, das demandas que eles forem trazendo. É basicamente como uma terapia normal, as mesmas regras técnicas de uma terapia normal, com a diferença do tempo, do horário, né? Pode ser de 1h30, sem tempo determinado mesmo. E o objetivo da É terapia bem do semelhante. casal é a manutenção do casal, né? Seria o desenvolvimento, o autoconhecimento do casal, não igual na terapia individual, você trata de você, né? Então eu vou procurar terapia, a individualidade. Tem questões pessoais de cada um que vão entrar. Sim, tem questões de cada um que vão entrar, porque dizem respeito ao casamento, à relação. Sim. Mas se não disser respeito à relação, não tem porquê tá ali. Então, o foco tem que ser em qualquer coisa que diga respeito o minimamente possível àquela relação. E não necessariamente é para manter a relação conjugal. É para manter uma harmonia relacional, seja qual for, seja o que essa relação fosse tornar, ou seja o que ela for. É para manter uma harmonia. E também uma harmonia até para você poder decidir melhor, né? Porque às vezes você tá tão nervoso, tá tão fora de si, tá com raiva, né? Tá machucado, que às vezes você toma uma decisão que você pode se arrepender depois, né? Então, quando a gente vai na terapia, uma das primeiras coisas que a gente fala para o paciente, né? Não tome decisões importantes sem antes estar equilibrado, estar calmo, né? Para você ter os dois, mais consciência do que você está fazendo, né? Dizerê, eu queria... Ou de simplesmente... Desculpa, pode falar. Não, é isso. É só para ou simplesmente assim tomar melhores decisões, ou para a pessoa o casal que simplesmente não está tomando decisão nenhuma e não sai do lugar. Então, assim, é para tomar alguma decisão, às vezes, seja ela qual for. Sim. É só isso mesmo. É isso aí. Dizerê, eu queria que você me ajudasse no seguinte. Tem alguns motivos aqui que a gente colocou como os principais motivos de procurar uma terapia, né? Para um possível, uma tentativa de não se divorciar, né? E aí eu vejo aqui, por exemplo, brigas e desentendimentos frequentes, coisas mal resolvidas, como a Clara falou, que às vezes a gente fala que a vida tá bem, a gente inventa 1000 coisas para fazer, a gente só não enxerga o casamento da gente, né? Não enxerga o parceiro da gente. Ou não dá importância. Ou não dá importância. É porque muitas vezes o casal, às vezes, tá num ponto que eles não conseguem mais se ouvir. Eles têm pontos de opiniões diferentes, e eles defendem o ponto deles e ele não consegue escutar o outro, ou eles não são flexíveis, entendeu? Começa a ficar rígido, né? Ele começa a ficar muito rígido, aí começa a acontecer essas brigas e desentendimentos frequentes. Tá. Então, por exemplo, distanciamento de objetivos, né? Falta de diálogo, que a gente é uma coisa que tá dentro de tudo que a gente está falando aqui. Achei uma interessante dificuldade financeira, né? O casamento, todo mundo sabe, não vai ser sempre flores, né? Todo mundo vai ter dificuldades, tanto financeiras, às vezes um vai estar com algumas mais crise existencial, o outro vai estar melhor. Um dar suporte para o outro, um escutar o outro. A gente sabe que na prática é mais difícil, claro, do que a gente falando aqui, mas é isso. E a gente também nunca vai concordar 100% com as ideias do outro, com o objetivo, mas o importante é você entender a posição do outro e dar apoio. Eu acho que até nessa questão da dificuldade financeira, tem muita relação da idealização do estilo de vida que a pessoa deseja ter, ou que ela tinha anteriormente, antes de se casar,
Uma expectativa. Uma expectativa é de continuar ou de ter finalmente aquele estilo de vida tão desejado. E aí a dificuldade financeira vai aparecendo de ter que cumprir com as contas, ter que fazer um orçamento do que quanto vai gastar no mês para se alimentar, para pagar as contas, para comprar as coisas que a gente quer ter. Manter o padrão, né? Manter aquele padrão. Manter o padrão. E aí então, isso vai atrapalhando porque... E outra coisa também, queria aproveitar, eu estou falando tudo isso para a doutora Maria Fernanda entrar, pelo seguinte, né? Eu vejo assim, educação dos filhos, e aí eu coloquei uma coisa aqui, né? Diagnósticos de transtornos. Né? O que eu vejo de pais se separando quando recebe o diagnóstico de autismo, né? Criança pequena, né? Geralmente autismo, né? Mas existem outros diagnósticos aí, microcefalia, se teve muito, né? E aí simplesmente a pessoa vai embora. Questões relacionadas à vida sexual, desejo por outras pessoas, a infidelidade, oh meu Deus, né? A dependência do outro. No caso de relações monogâmicas, sim, que são a esmagadora maioria. Sim, porque se aberto não tem infidelidade, já está combinado, né? Que está combinado não tem problema, né? Não sai caro. Não sai caro. Eu acho que a gente nem entra muito nisso, porque tem o combinado, mas aí se sair do combinado já é infidelidade também. Então, também, pois é. Isso, exato. Exato. Acaba sendo até perigoso. Tem que estar combinado, né, Pedro? Senão não pode. Agora, doutora Maria Fernanda, essas questões do divórcio, né? Então, quando chega pra gente, muitas vezes já chega praticamente divorciado, na maioria das vezes, né? Não é todos os casais. E como que é na parte jurídica? Bom, com relação ao divórcio dentro do aspecto jurídico, né, a gente tem que pensar assim que o divórcio a gente sempre vai trabalhar além do aspecto jurídico, é muito importante, talvez assim isso faz toda uma diferença no resultado final desse processo, é a questão psicológica. Então, a gente sempre procura, assim, eu, pelo menos nos meus atendimentos, uma das primeiras perguntas que eu faço para o cliente: você tem acompanhamento psicológico? Né? Os seus filhos têm acompanhamento psicológico? Porque, assim, o divórcio, na realidade, ele não é fácil, né? Ele não é fácil para nenhuma das partes, ele não é fácil para a família, né, como um todo. Por quê? Porque ele, na realidade, é o término, é o fim de um sonho, né, de um projeto idealizado que não deu certo. Eu vou falar do divórcio de uma forma generalizada, mas isso vale também para as uniões estáveis, né, e outras formas de relacionamento. A gente vai trabalhar o divórcio como um contexto geral. Mas a partir do momento que aquela pessoa, né, ela decide que o relacionamento dela precisa chegar ao fim, ela tem uma série de fatores que precisam ser avaliadas e precisam ser resolvidas. Então, como a Clara mencionou, é muito importante que você faça essa terapia, né, de casal, e não necessariamente para que você mantenha o casamento, mantenha o relacionamento. Mas eu acho que o principal é para que essa fase, esse momento, seja, né, resolvido da melhor forma possível para todo mundo. Nós temos que lembrar que sempre no divórcio, muitas vezes a gente não envolve só o casal. A gente envolve os filhos, o casal, a família extensa que a gente fala, né, que são todas aquelas pessoas que têm vínculo com aquele núcleo familiar. Então, esse término do relacionamento, ele de alguma forma, ele vai atingir outras pessoas também. Então, é importante que a gente tente lidar com ele da melhor forma possível, né? Lembrando sempre que a gente tem que dividir muito a questão da conjugalidade com a questão da parentalidade, né? Quando existe o divórcio, a gente tem que pensar que o término é do casal, né? E a relação com os filhos, ela vai continuar. Então, por isso que é muito importante que os pais estejam
façam um acompanhamento psicológico, saibam lidar com essa situação para que eles possam transmitir uma segurança para esses filhos. Né? Lógico que para as crianças, né, para os adolescentes, isso vai depender muito da fase em que cada uma dessas crianças ou dos adolescentes estão, mas de qualquer forma isso vai atingi-los. A gente costuma falar que o divórcio ele deve ser tratado como um filme, né, e não como uma fotografia. Por que um filme? Porque ele tem várias fases. Né? O divórcio não é uma fase só. A pessoa que está se divorciando, ela passa por diversos momentos. Né? Então, a gente costuma dividir o divórcio em algumas fases. A primeira fase seria do divórcio emocional. E esse divórcio emocional seria quando, de fato, terminou o afeto. Né? A pessoa já consegue identificar que não há mais a possibilidade de manter aquele relacionamento. A gente não importa aqui, não importa para o direito, analisar a causa do término desse relacionamento. Né? Hoje nós não trazemos mais em processo de divórcio discussão da culpa pelo fim do relacionamento, pelo fim do casamento. Mas a gente precisa... Antes tinha. Né? Antes tinha e gerava uma série de consequências. Hoje essa situação não é mais sequer discutida dentro do processo. Às vezes os cônjuges ali têm a necessidade de discutir isso, mas cabe ao advogado, né, evitar esse tipo de discussão porque não é o objeto do processo. Então essa primeira fase, que é a fase do divórcio emocional, é importante que as partes então façam, né, essa aceitação de que o afeto terminou, pelo menos, né, enquanto marido e mulher, e que um dos dois ou ambos decidiram que aquela relação precisa chegar ao fim. Né? Passado isso, então essa é a primeira fase que ele vai enfrentar. E eu acredito que seja uma fase muito difícil, né? Vocês vão poder avaliar isso e acho que é nesse momento que é o papel muito importante do psicólogo. Né? Eu sempre digo que o advogado, é papel do advogado também identificar o momento que o cliente está passando, a fase do processo em que ele está, e direcioná-lo, né, para a rede, direcioná-lo para um psicólogo que vai poder ajudá-lo nessa circunstância, porque o advogado não é capacitado para isso. Né? Apesar dos clientes às vezes acharem que nós somos psicólogos, né? Nós não somos, nós não temos essa capacitação técnica. Então, é muito importante que o advogado tenha esse trabalho direcionado com um psicólogo para fazer esse acompanhamento. A partir desse momento que houve a primeira fase do divórcio emocional, nós temos a fase do divórcio legal. O que é essa fase? A fase, então, que o cliente já está, né, aquela pessoa já está mais preparada, está aceitando o divórcio e ela vai buscar, então, uma ajuda de um profissional, um advogado, que vai dar as orientações para ela. Como, então, resolver aquele conflito, como, então, resolver aquele divórcio. Então, nesse momento, a gente já pensa realmente no trabalho do advogado ou de um ajuizamento de uma ação litigiosa ou mesmo da tentativa de uma conciliação. Tá? A gente tem que pensar que o advogado hoje que atua no direito de família, ele tem que, acima de tudo, buscar a proteção da família como um todo. Né? Sempre olhar para a família, o pai, a mãe, os filhos, e poder ajudá-los como um todo. Então, o advogado de família hoje, ele precisa ter esse viés, né, esse trabalho voltado para a conciliação, para tentar diminuir, né, as consequências desse rompimento. Então, acho que é muito importante que esse advogado tenha sensibilidade, sabe, de lidar com aquelas pessoas. E aí é importante falar isso, eu só queria dar um adentro, assim, como é importante esse trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, para ter essa certeza, né, para chegar nessa decisão, que seriam as decisões mais legais, né, do que tem que tomar, como que vai fazer, proteger a família, quanto mais o casal, né, a família que está tomando essa decisão, tiver um apoio psicológico, muito mais fácil passar por essa situação. Desculpa, doutora, eu só queria dar esse... Não, é exatamente isso. E é mais fácil, inclusive, para o advogado.
né? Porque quando o cliente já chega em uma fase que ele conseguiu trabalhar essas questões emocionais, é mais tranquilo da gente trabalhar. E aí a gente fala, são essas fases, né, do divórcio? Ainda tem mais 3 fases que a gente fala, que é a fase do divórcio econômico, que é um ponto muito importante dentro dessa discussão, dentro desse conflito, principalmente quando nós estamos atuando pela mulher, né, porque nós sabemos que ainda estamos no momento em que há diferença, sim, entre homens e mulheres, e eu acredito que muitas vezes é muito mais difícil para a mulher processar o divórcio porque ela tem outros problemas para resolver, né? Muitas vezes, e apesar da gente achar que isso não é uma realidade, eu posso afirmar que sim, isso é mais real do que a gente imagina, as mulheres ainda são muito dependentes do marido, seja no aspecto emocional quanto no aspecto econômico. Tá? Então, assim, quando uma mulher me procura, geralmente a maior preocupação dela é como será a manutenção da vida dela no aspecto econômico a partir do momento que ela se divorciar. O homem geralmente não tem essa preocupação, porque na grande maioria das vezes ainda, né, o provedor daquela família. Nós sabemos que essa situação vem mudando, que existem situações em que isso não é dessa forma, mas a grande maioria ainda é assim. Então, esse divórcio econômico é o momento em que as partes precisam lidar com isso, né? Como que vai ficar a questão das despesas do casal, dos filhos, o patrimônio que foi adquirido, né, por aquele casal. É lógico que a gente vai ter que analisar o regime de bens que aquele casal, né, o casal escolheu quando eles se uniram. Nós vamos entrar nesse aspecto, mas isso vai ter um resultado para o divórcio, né, seja na partilha desses bens e também com relação ao sustento dos filhos. Então, tudo isso faz parte da fase ali do divórcio econômico. Além disso, existe um outro momento que é o divórcio parental. Nesse momento, quando a gente identifica essa fase que o cliente está passando, é muito importante o acompanhamento do psicólogo. Por quê? Porque o divórcio parental, o rompimento daquele vínculo, ele saiu daquela esfera entre o casal e ela já atingiu os filhos, né? Então, os filhos já estão cientes de que aqueles pais não estarão mais convivendo, né? Não estarão mais na mesma casa, não tem mais aquela relação de marido e mulher. Então, esse acompanhamento é importante. E, por fim, uma fase que eu acho que também é muito importante é a questão do divórcio social, que é o momento, então, que aquele casal vai se apresentar para a sociedade de uma outra maneira, né? Eles se apresentam para a sociedade agora não mais como casados, mas como divorciados. Isso também gera uma série de angústias e conflitos. Eu ouço muito dentro do meu escritório, né, doutora, mas como que eu vou agora sair, encontrar, né, os amigos que são nossos amigos? Então, eu acredito assim que é fundamental, né, essa conversa entre o advogado e o psicólogo, porque é muito mais tranquilo para nós advogados atuarmos, né, quando o cliente ele está bem emocionalmente, porque aí o divórcio ele entra na questão prática, né? E na realidade o que a gente vê quando a gente fala o divórcio durou 10 anos, durou 8 anos, por que isso? Porque aqueles ex-cônjuges, eles estão encontrando uma maneira de se manterem vinculados. Um deles, na realidade, ele não leva aquilo adiante porque ele quer manter o vínculo com o outro, né? Às vezes eu já escutei isso no escritório. Ah, doutora, eu quero fazer audiência porque eu vou me arrumar, vou lá toda bonita, porque quando eu chegar na audiência ele vai ver o que ele perdeu. Então a gente percebe... Você acha que é sempre assim? Desculpa, só para... Sempre tem um dos dois que não está disposto ao divórcio, necessariamente? Eu não acho, Clara, necessariamente que ele não está disposto ao divórcio, mas talvez para uma das partes seja mais difícil romper o vínculo. Né? Você colocou melhor do que eu. Tá. Existe um jurista muito renomado
que trata do direito de família, e ele fala que quando a gente trabalha no processo de divórcio, a gente está lidando com os restos do amor. Então, a gente tem que trabalhar essa situação, e muitas vezes um dos cônjuges ali não está preparado para romper integralmente aquele vínculo. E o processo é uma forma de arrastar, né, aquele vínculo e manter aquela ligação com o ex. E é isso que a gente precisa tentar ajudar o cliente, fazer com que ele enxergue que a relação acabou, né? Porque quando um dos dois não deseja mais manter o relacionamento, não tem como seguir adiante, né? E a partir do momento que ele conseguir aceitar isso, isso vai ser muito mais fácil para ele. Então, quando a gente consegue trabalhar essa questão do conflito emocional, né? Romper esse vínculo, fica muito mais fácil de decidir as questões práticas, né, que envolvem, né, do processo andar, né? Exatamente. Engraçado que vocês ficaram falando sobre isso. Em psicologia a gente fala muito em ganho secundário, né? Então assim, já falei, eu também não gosto de ouvir isso, ganho secundário. Já falei que isso é uma coisa inconsciente. A gente não faz isso de propósito, mas a gente fica naquele vínculo porque tem um ganho ali, né? Então, por mais que às vezes você está brigando, mas você está tendo atenção dele, né? E assim, o divórcio eu acho que é muito difícil, além da frustração de uma coisa que você fez para dar certo e dar errado, hein? Mesmo sendo melhor se divorciar, mas você tem esse sentimento, o que eu acho é que o divórcio, ele é muito difícil, né? Estou falando do cônjuge, não estou falando da parte do filho ainda, porque é uma perda. Sim. Né? É um luto. Não, tem clientes que chegam a dizer que preferia que o marido tivesse morrido a viver uma situação como aquela. Então, na realidade, o divórcio, você vivencia um luto, né? A perda realmente de um sonho, a perda de um projeto que não deu certo, né? Ou, enfim, talvez tenha dado certo, mas não como você desejou, né? Como você imaginou que fosse. Então, é difícil esse processo mesmo. Até uma parte deu muito certo, né? A gente não sabe, né? E assim, você também falou de um divórcio social, achei bárbaro isso. Que assim, talvez a gente, né, não vou me incluir com o pessoal mais novo, mas o pessoal mais novo talvez não entenda tanto isso. Mas o pessoal já da minha idade, ou até mais velho do que eu, que tem o divórcio, tem uma questão social do fracasso e da culpa, né? Da vergonha. Por mais que seja uma coisa que a gente sabe, não, imagina, mas a gente sente, né? Então você vê todo mundo casado e você lá divorciada, né? Não é o problema de você estar divorciada, mas eu podia estar aqui com meu marido, todo mundo junto aqui, né? O que eu fiz de errado, o que nós fizemos de errado. Então trabalhar essas coisas, né? Porque depois a gente, assim, existe um recomeço, né? A vida é uma sucessão de recomeços, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar, que eu digo assim, psicologicamente, refletir, fazer terapia nesse sentido, porque há muita vida para viver. E às vezes, como a doutora está dizendo, a Jezere, o Pedro, a Clara, às vezes a pessoa fica ali naquele processo, perde 10, 15 anos, Sim. E fecha e não se dá o direito de viver. Sim. Tá pagando, que castigo é esse? Porque muitas vezes ele chega no escritório, a pessoa chega no escritório e ela não vê, a gente costuma brincar, tem luz no fim do túnel. Vai melhorar, vai mudar. Aí elas olham para mim e falam, mas tem certeza? Eu falo, eu tenho certeza, porque eu já vi várias pessoas na sua situação. Então, assim, enfrente isso agora, resolva, né? Não vamos deixar adiante, porque você vai virar uma página. E a sua vida vai melhorar, eu tenho certeza disso, né? Não que a gente incentiva isso, mas já que chegou numa fase que não há retorno, não há como voltar atrás, não há como você recuperar
né, aquele afeto, aquela conjugalidade, então vamos enfrentar e vamos seguir, porque vai haver uma nova realidade, como você falou, Thelma, um recomeço. E eu acho que é muito importante a gente conseguir mostrar isso, né, para o nosso cliente, para o paciente de vocês, porque realmente não é fácil, é um processo muito doloroso. Eu sempre digo que o processo de divórcio é muito desgastante, não vale a pena, né? O custo, principalmente um processo litigioso, eu sempre digo, a questão não é o custo econômico, a questão é o custo emocional, né? Qual é a consequência disso lá adiante? É o que a Thelma falou, você vai ficar lidando, brigando durante 10 anos para depois chegar no mesmo lugar. Que o lugar qual é? O término daquele casamento. Né? Então, a gente tem que fazer o cliente entender, o paciente entender que ele precisa realmente mudar aquilo, né? Mudar aquela realidade, passar a viver um novo momento. E aí... Pode falar, Thelma. Não, eu ia falar o seguinte, eu ia jogar pro Pedro, que o Pedro tá muito quieto demais, da conta, ou tá mineiro. Quando passou, não é mais carioca. Agora Pedro é mineiro. É o seguinte, Pedro, como que ficam as crianças? Aí é bem complicado. Quero falar pro Pedro e para Jezerê. Como que ficam as crianças? Cadê as crianças nesse rolo? Dependendo de como for o processo do divórcio, as crianças podem ficar... Acho que bem é um exagero, mas bem na medida do possível. Porque a família vai ter uma ruptura, tanto na rotina delas, e a idealização delas também vai se comparar com o real, e aí vai ser mais uma ruptura de família, do conceito de família que elas têm. Como é que elas vão lidar com essa questão dos pais não estando mais juntos, e ela tem essa noção de que os pais não estão mais juntos, né? Meu pai não gosta mais da minha mãe não gosta mais do meu pai, será que é culpa minha? A gente tem grande preocupação com o que a criança vai pensar sobre o papel dela nesse divórcio, né? O que ela tá influenciando, como é que ela vai receber essa notícia e como é que ela vai ficar daqui para frente. E por isso que é tão importante os pais, né? Lógico que aqui, gente, a gente não quer ninguém perfeito, né? Mas na medida do possível, né? Conversar com as crianças quando tiver um tom mais tranquilo, explicar na idade que eles vão entender. Então, cada idade você vai falar de uma maneira, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você não vai pegar para um adolescente de 14 anos e vai falar da mesma maneira para uma criança de 5. Você vai usar uma outra linguagem. Mas você tem que expor para a criança, né? Depois, se tiver já tudo resolvido, já tiver tudo certo, né? Porque isso dá segurança, tira a angústia da gente, tira a ansiedade, isso dá segurança da criança saber que não é culpa dela, como que vai ser, que se ela vai morar com a mamãe, o papai vai continuar indo lá, vai continuar visitando, que o papai não vai deixar de ser o papai dela, e assim vice-versa, né? Quando a gente vê, a gente cansou de falar aqui, divórcio nenhum é bom, né? Mas vamos supor que não tem jeito, divorciou, né? Como que a gente faz com a criança? Muitas vezes a gente acha que a criança não vai, se a gente não falar as coisas para a criança, que a criança não vai sofrer, porque ela não sabe. Não vamos falar para a criança agora não. Não vamos. A criança, ela sente. Ela sente, percebe a mudança, ela né? vê o clima da casa, né, Às vezes antes deles próprios. Exato. Ela percebe. O pai sai de casa crianças... do nada, aí a criança fica pensando, meu pai foi embora, meu pai não volta. vai mais voltar. E eu acho até interessante que as crianças, elas escutam. A gente acha que elas não escutam, não entendem, mas elas escutam. Elas vão entender da maneira que elas vão entender, né? O que elas conseguem. E elas vão percebendo o que está acontecendo, mesmo se a gente não falar diretamente, né? E aí acaba sendo pior porque elas vão inventar, né, na mente delas o que está acontecendo, né? E aí que seria um dos indícios de acreditar que tem culpa
seria de uma culpa fantasiar, dela, né? porque está velado. Então ela vai suprir essa falta de informação com o que ela entende na cabeça As dela. conclusões dela, né? Ela vai montar o quebra-cabeça com o que ela tá vendo e vai chegar a uma conclusão, muitas vezes, quase sempre equivocada. E Desirê, eu tô para te perguntar já umas 3 vezes que eu te chamo. É o seguinte, a minha pergunta para você, ela é simples. Ninguém até hoje ainda respondeu, mas ela é tranquila. É o seguinte. Quando a gente está falando aqui num divórcio relativamente que as pessoas estão, né, estão em prol das crianças, dos filhos, vendo o que é melhor para eles, né? E quando a gente vê um casal que está em briga, né, um está com raiva do outro, está em litígio, não fica rígido do jeito que você falou, não abre mão de nada, como que fica a criança nessa situação? Se foi passado para a criança essa raiva, porque é muito importante isso que nem o Pedro estava falando, quando você for conversar com a criança, que você fale, que nem você também falou, numa linguagem dela, sem passar os seus ressentimentos. Isso você resolve com o seu parceiro, que é adulto e que entende a situação. Para a criança, você fala isso que nem você falou, que os pais não vão mais morar junto, mas que continua amando ela, que o papai vai visitar, que ela vai morar com a mamãe, por exemplo, e que não é culpa dela. Mas o que acontece muitas vezes é que quando está nesse ponto do divórcio litigioso, que uma das partes ou as duas partes acaba demonstrando a raiva do outro para a criança, entendeu? Falando mal do parceiro para a criança e passando todo o seu ressentimento para o filho. E isso faz muito mal para a criança. A gente tem o termo técnico que a gente usa, né, para esses casos, que é a alienação parental. Que é quando um dos genitores ele fala muito mal do outro a extremo, no ponto de não permitir que o outro visite, fala para a criança que a outra pessoa é ruim. Na verdade, parece que vamos dizer assim, um dos genitores que fala, né? Um dos genitores, ele está afastando a criança do outro como um castigo. Parece um castigo. Isso, ele quer atingir o outro, ele quer atingir o parceiro. Mas, na verdade, ele manipulando a criança para a criança não querer mais. Ele usa da ingenuidade da criança para fazer ele usa da ingenuidade dela para fazer a cabeça dela contra o outro, para atingir o outro, entendeu? Querendo fazer mal pro seu parceiro, que ela tá magoada com ele. É a sua mãe ou o seu pai? Da criança. Da criança. Isso. Além disso, usa a criança como o depósito da carga emocional, né? Uma carga emocional negativa ainda por cima. Criança é um bode expiatório. Fica o bode expiatório, fica a moeda de troca. Muitas vezes ela exige a lealdade de um lado, você vai escolher o lado que você vai ficar, ou você está do meu lado, ou você está do lado do seu pai. A criança vai ficar com o papai ou com a mamãe? Você coloca a criança nessa situação dela ter que decidir, ou você está comigo ou você está contra mim. E aí, doutora Maria Fernanda, o que a lei diz sobre alienação parental? Então, a alienação parental, existe uma lei própria, né, que é a Lei 12.318, de 2010. Agora, em agosto, essa lei vai comemorar 10 anos. E a lei, ela foi criada na tentativa de conseguir identificar quais são os atos que possam caracterizar a alienação parental. Eu acredito que hoje a maior dificuldade que existe, né, no Poder Judiciário é realmente a gente identificar se aquele ato praticado, né, ou por um pai, ou por uma mãe, ou até por avós, né, a gente sempre tem que fazer a referência de que a alienação parental ela não é praticada só pelo pai ou pela mãe. Ela pode ser praticada por avós, por tios,
sempre praticada por aquele que cuida da criança, né? Aquele que detém normalmente a guarda da criança. Responsável legal. Exatamente. Então, existe até uma tentativa de mudar esse termo parental, né? Porque para desvincular da figura do pai e da mãe. Mas normalmente, exatamente, normalmente ocorre, né, com o pai ou com a mãe. E o que são esses atos, né? O que é essa alienação parental? Na realidade, a alienação parental, ela é um fenômeno psicológico, né, de abuso moral daquela criança. A criança, ela na realidade, ela é dominada por um dos pais, né, em detrimento do outro, no sentido de prejudicar a figura do outro, né? Então, aquele guardião, aquele genitor que detém a guarda, ele pratica atos de desqualificação do outro genitor. Para quê? Com qual objetivo? Com a finalidade de afastar, né, o filho do outro genitor. Por que isso? Porque, na realidade, né, isso vem do link aí do divórcio que a gente estava conversando, porque como há esse rompimento, né, da conjugalidade, sempre, ou muitas vezes, aquele cônjuge que não concorda com o término daquele relacionamento, ele busca vingança, né? E quando ele busca se vingar do outro, para ele, não importa qual é o meio que ele vai ter para atingir aquela vingança, para atingir o outro. E ele acaba usando o próprio filho, né, para atingir um objetivo que é seu, que é, na realidade, prejudicar o seu ex. Então, a lei da alienação parental, ela existe para tentar coibir a prática desses atos, porque, assim, a consequência para uma criança é muito grande, né? Então, quais são esses atos? A gente geralmente fala, o pai ou a mãe pratica alienação parental quando ele faz uma lavagem cerebral. Não é só isso, mas também isso, né? Isso que vocês mencionaram, no sentido de falar mal do outro pai, né? Falar mal do outro genitor, ou do pai ou da mãe. Geralmente a gente fala pai porque 90% das guardas no Brasil ainda são designadas para a mãe. Então, geralmente, quem é a vítima da alienação parental é o pai, né? Porque é o pai que normalmente passa menos tempo com o filho, tá? E esses atos, eles estão identificados na lei, lá no artigo 2º da lei, existe um rol, que a gente fala que é um rol exemplificativo, ou seja, não é só o que está ali, né? Mas principalmente o que consta ali naquela lei. E alguns desses atos são, então, a desqualificação, né, do outro genitor, a mudança de domicílio. Existem ou às vezes o pai ou a mãe que alteram o domicílio sem informar o outro, né? Exatamente, para afastar do filho, né? A dificuldade na convivência entre pai e filho, a omissão, o telefone, a omissão de informações. Então, assim, não sabe qual escola que estuda, não dá informação com relação à criança que ficou doente, o médico que ele leva. Então, realmente, assim, ele dificulta o exercício da autoridade parental. E esses atos, eles são vistos, assim, muitas vezes, ou isolados, eles podem ser vistos ou isoladamente ou em conjunto, né? Em algumas situações podem estar presentes vários desses atos que a gente exemplificou. E uma outra questão que acontece muito também, e é a realidade acho que mais triste dentro da alienação parental, é a falsa acusação de abuso. Essa é uma das situações mais graves dentro da alienação parental. Nós sabemos que existem, de fato, muitos abusos cometidos por pai, por mães, por avós, né, por familiares, por pessoas próximas daquela criança. E não é isso que a gente, né, vai tratar aqui, mas sabemos também que, às vezes, aquela mãe ou aquele pai, né, com a finalidade principal de prejudicar o outro, chega, né, à situação de fazer uma acusação de falso abuso. Então, essa é uma das práticas também da alienação parental e é realmente a situação mais triste que a gente vivencia dentro de um processo
de divórcio dentro de um processo em que a gente identifica essa alienação parental. E uma questão importante da gente falar aqui é que o divórcio, por que a gente diz que o advogado familiarista hoje tem que ter esse papel, essa sensibilidade para tentar trazer a solução desse processo de uma forma consensual? Porque quanto mais litigioso, quanto mais conflito houver dentro desse divórcio, maior vai ser o terreno para a prática da alienação parental. Então, quanto mais brigas houverem, mais facilidade nós teremos de encontrar a prática da alienação parental. E dentro desses processos, o que seria o cenário ideal seria que no primeiro momento em que o juiz, o Ministério Público, os advogados entendessem, ou no primeiro sinal que for dado de que esteja acontecendo uma alienação parental, essa família, esse pai ou essa mãe, eles devem ser advertidos. Olha, esse ato, ele pode ser um ato ensejador de uma alienação parental. Ele pode ser um ato caracterizador de uma alienação parental. Porque muitas vezes, esse pai ou essa mãe, ele está até praticando esse ato inconscientemente. Porque o desejo de vingar-se do outro é tão grande que ele não enxerga mais nada na frente dele. Ele esquece o filho, ele esquece o que aquela pessoa representou na vida dele num outro momento, né? Porque o objetivo dele principal é atingir o outro. E sem perceber, ele está praticando atos que vão ter como uma consequência muito importante danos psicológicos nessa criança. Né? Então, o papel do judiciário, qual é? O papel do judiciário é identificar essas situações que não são fáceis de serem identificadas. E nesse momento é muito importante, novamente, né, o trabalho conjunto dos profissionais da área do direito com os psicólogos, porque esse acompanhamento e essa análise da criança, do comportamento da criança, é o que vai facilitar a identificação da prática desses atos. E na primeira oportunidade que o juiz tiver, ele precisa advertir as partes. Essa é, assim, a primeira situação, a primeira atitude que deve ser tomada dentro de um processo. Inclusive, a própria lei diz que estabelece que o juiz ele pode de ofício. O que significa isso? Independente da provocação das partes, independente da provocação dos advogados, o próprio juiz pode declarar a existência da alienação parental, declarar a existência de atos da alienação parental. Né? E existem várias consequências para essa prática, né? Consequências jurídicas. E entre essas consequências, o que a lei traz? A lei traz como medidas principais o aumento do convívio com aquele genitor que está sendo vítima da alienação parental. Tá? Então, assim, a partir do momento em que verificou-se a prática da alienação parental, por que ela normalmente acontece? Porque o pai daquela criança ou a mãe, ela não passa tanto tempo com o filho. Né? E isso dá oportunidade para um dos genitores, aquele que está na guarda normalmente, aquele que passa mais tempo com o filho, plantar aquelas informações, né? Trazer aquela imagem negativa do pai ou da mãe. Então, quando o juiz amplia a convivência com o outro, ele diminui a possibilidade dessa prática. Então, assim, uma das consequências da lei, após, né, declarada, advertida as partes de que está havendo essa prática, é realmente ampliar esse convívio. E, além disso, o juiz pode também determinar, impor o acompanhamento psicológico. Que isso é muito importante. Muito importante. Porque é uma imposição. Pode obrigar, né? Pode obrigar. De fato. Pode obrigar. Legitimamente, tá? Exatamente, isso está previsto na lei. Tá? Além disso, ele pode modificar a modalidade da guarda. Né? Então, se uma das partes tinha guarda unilateral, ele pode modificá-la para guarda compartilhada, ou então ele pode, inclusive, inverter a guarda. Né? Então, a mãe detinha a guarda unilateral, ele poderá inverter a guarda para o pai, essa guarda unilateral, ou estabelecer a guarda compartilhada. Uma coisa só, só que eu gostaria de frisar é o seguinte,
para chegar nessas consequências da lei, que estão previstas lá no artigo 6º, muita coisa aconteceu, tá, gente? A alienação parental é muito difícil de identificar, é um processo longo, e assim, a gente não precisa ter o receio de que houve um indício da prática de alienação parental, eu vou perder a guarda. Não é isso. Tá? Vai ter um longo caminho importante. até esse momento. Então, assim, é muito importante para que as mães não tenham também, né, esse receio de eu vou perder a qualquer momento a guarda. Não, você vai ser advertida, vai ser restabelecida a convivência com o pai. E a última consequência é essa inversão pode de guarda. chegar a isso, né? Pode chegar a isso. Porque infelizmente, tem muita gente que faz isso, né? Igual eu disse do telefone, né? O pai liga, o filho nunca pode falar. O pai chega lá para buscar, o filho não tá na casa de outra pessoa. Então, assim, e aquilo parece que para a criança até tá tudo bem, foi lá brincar, né? Mas para a criança não tá, porque assim, a gente vê a dificuldade que é alguém ser criado sem uma mãe ou sem um pai, né? Não estou falando de divórcio. Vamos pegar alguém que a mãe faleceu e a criança é nova, né? Mesmo tendo avó, mesmo tendo uma família, a gente vê a dificuldade. A figura materna e paterna, para nós que somos psicólogos, né? E acho que para qualquer pessoa assim que pense muito nessa mesma linha, a mãe e o pai são as pessoas mais importantes e cada um faz um papel diferente, né? Então, assim, você tá tirando do teu filho o convívio do pai dele, porque é pai dele, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar os papéis, né? Porque uma pessoa pode ter muitos papéis. Ele pode ser meu ex-marido, esse é um papel. O outro papel é ser pai, né? Porque elas confundem muito, porque elas acham, no caso de um divórcio litigioso, ela fala, meu ex-marido não presta, ou no caso, traiu, ele não presta, então ele não vai fazer bem pro meu filho, então eu vou afastar. Então, ela tá falando que também não é uma coisa intencional, às vezes é intencional, mas às vezes também é uma coisa inconsciente, entendeu? A pessoa não presta, eu vou afastar do meu filho. Agora, morre de medo de perder o filho, né? Morre de medo de perder o filho, né? Também. Que nem você falou, tem os casos mais graves que acusa até de falso abuso sexual. Nesses casos de acusar de falso abuso sexual, o juiz determina o quê? Que corte, que o pai não veja mais a criança até se descobrir? Depende, tá? Depende do contexto, depende da averiguação ali, mas muitas vezes sim, tá? Com a denúncia do abuso, né, que até então a gente não sabe dizer se ele é verdadeiro ou não, mas com a denúncia de abuso, num primeiro momento, haverá, na maioria das vezes, o rompimento dessa convivência. E por isso, a gravidade dessa situação. Porque até a questão, assim, se houve ou não abuso, ela vai ser decidida na esfera criminal. Tá? Ela não vai ser decidida dentro da esfera do direito de família. No direito de família, o que a gente trata? No direito de família, a gente trata da convivência. Então, havendo a notícia do abuso, de fato, haverá o rompimento dessa convivência. Tá? O juiz vai suspender essa convivência para que seja feita uma averiguação e depois será feito todo um trabalho para que seja retomado esse convívio, né? Porque nós sabemos que existem várias circunstâncias e, como vocês mencionaram, né? A criança ela tem o direito de conviver com o pai e com a mãe. É lógico que se houve, de fato, um abuso, essa situação vai ter que ser analisada, né? Entender o que aconteceu, como aconteceu e se realmente, né, não for saudável o convívio com aquele genitor, terá que ser afastado. Mas o grande problema das situações do falso abuso ou de alienação parental, né, dessa denúncia do falso abuso, é que esse convívio será suspenso, né, esse rompimento haverá dessa convivência e nós não sabemos por quanto tempo. Porque até que seja constatada
a realidade desses fatos, o caminho é muito longo. Exatamente. Eu costumo ouvir daquelas pessoas que tiveram esse convívio rompido, né? Outro dia eu escutei até o Alan Minas, ele fez um documentário que chama Morte Inventada, sobre alienação parental, e ele falou assim, olha, para um pai que está afastado da sua filha, 3, 4, 5 meses, é uma outra contagem de tempo, é uma outra dimensão. Né? E nós temos notícias assim, de pais que ficam 6, 7 anos, né, afastados do convívio. E como que você retoma isso lá na frente? Sim. Desculpa. Sim. Então, assim, realmente é uma situação muito complexa. E qual que é o papel do judiciário dentro de tudo isso? É evidente que o papel do judiciário é constatar se houve ou não essas situações, se está havendo ou não a prática da alienação parental, tentar impedir essa prática, mas principalmente restabelecer o convívio. Né? Por quê? Porque a criança ela tem o direito do convívio familiar saudável. Isso está previsto na Constituição. Né? Como vocês mencionaram, as duas pessoas que ela mais ama são o pai e a mãe. Então, nenhum nem outro tem o direito de afastar a criança daquele pai ou daquela mãe. Isso é um direito integral da criança. E por isso que o Poder Judiciário tem que buscar coibir essas práticas, tem que afastar, tem que alertar. Né? Eu acho que é muito importante o trabalho de conscientização das pessoas, né, de que isso não pode acontecer. Né? O eco, eu sempre falo assim, qual será o eco dessa criança que sofreu uma alienação parental? Será que a gente consegue dimensionar, né, quantas gerações essa situação vai ser trazida? Quantas gerações sofrerão consequências dessa situação de alienação parental? Então é muito grave, é muito grave. A gente precisa assim, unir forças realmente, né, com a psicologia, com os profissionais do direito, para tentar afastar essa situação e tentar proteger as crianças. Inclusive na escola, principalmente né, elas, também, todos os âmbitos que a criança, né, possa estar inserido, né, a escola, não sei dizer, mas não sei se é só no Rio de Janeiro, se é no Brasil, a partir de um momento é obrigatória a denúncia no Conselho Tutelar. Se você não denunciar, a escola, ela não é conivente, não sei se é conivente que fala, é como se ela tivesse... É conivente, né? Quando tá... Fosse cúmplice, conivente também não sei. Então, assim, eu não sei se é nacional isso, mas no Rio de Janeiro é assim, né? A escola, ela tem a obrigação, se ela vê maus tratos, se ela vê alguma coisa de alienação, ela vai para o Conselho Federal. Nós, como psicólogos, né, é importante quem faz a avaliação psicológica, né? É muito importante fazer isso sério, né? Estudar muito, ver com supervisão, fazer supervisão em cima, porque você está decidindo a vida de uma criança que se você falar que ela não está sendo abusada e ela está, né? Assim, é uma responsabilidade de uma vida que você pode estar. Então, fazer avaliação psicológica, chamar as pessoas, procurar sempre a ajuda de outras pessoas. A gente tem psicólogas renomadas nisso, né? Não que a gente não possa trabalhar, mas que a gente faça um trabalho em conjunto, que a gente faça um bom trabalho, que faça uma avaliação, que a gente não tenha dúvida, né? Enquanto técnica profissional, né? Eu não posso dizer que a gente vai ter 100%, a gente pode ser, mas que a nossa técnica ali a gente não tem dúvida nenhuma que foi boa, que foi perfeita, que nós fizemos bem, né? Para quê? Para a gente poder ajudar, em vez de atrapalhar. Eu tenho uma última pergunta para fazer, que é da alienação parental, né? Eu vejo, assim, que eu vejo em consultório, vejo em amigos, pessoas que eu conheço, escuto falar, que as mães têm muito medo que tirem a guarda delas, né? Elas têm a guarda e elas morrem de medo.
como anda isso de guarda compartilhada? Assim, o divórcio tem um consenso da guarda? Eu até achei que já era compartilhada, assim, Tá, na verdade, assim, desde 2014 houve uma modificação da lei e a regra hoje é que seja a guarda compartilhada, né? Então, não será compartilhada em algumas situações excepcionais, tá? Então, vale hoje a regra da guarda compartilhada, mas não necessariamente significa que em todas as situações essa guarda será compartilhada. Tá? Nós temos várias circunstâncias anteriores à lei em que as guardas tinham uma outra modalidade, que era unilateral, muitas vezes. Né? Existe ainda uma resistência com relação a essa guarda compartilhada, tá? Mas o que a gente tem visto hoje nas decisões são de prioridade, né? Priorizar a modalidade de guarda compartilhada. Por quê? Porque a guarda compartilhada ela é um mecanismo que pode sim evitar a prática da alienação parental. Sim. Então, ela vem reforçar essa circunstância. Por quê? Porque se o terreno mais fértil para a alienação parental é o terreno da briga, do conflito, e muitas vezes quem pratica a alienação parental, exatamente, é aquele que detém a guarda unilateral, a partir do momento que a gente estabelece uma guarda compartilhada, né, e amplia a convivência entre ambos os genitores com aqueles filhos, automaticamente a prática da alienação parental ela vai ser mais difícil. Porque aquele genitor que passa mais tempo com o filho, ele tem mais condições de alienar aquele filho com relação ao outro. Sim. E quando a convivência ela é ampliada, isso fica mais difícil. A única coisa que a gente precisa ressalvar é o seguinte: a guarda compartilhada não significa divisão igualitária de tempo de convívio. Tá? A guarda compartilhada, ela significa que ambos estão na gestão da vida da criança. Tá? Então, ambos vão decidir a melhor escola, ambos vão decidir o médico, o tratamento, mas não necessariamente cada um vai passar 15 dias com o filho. Tá? Não é assim que... É fundamental estabelecer essa diferença. Muitas vezes ia ser uma loucura para a criança, né? E aí ia ter um outro problema, né? Vai, volta, vai. Rotina, talvez, né? Na casa de um é de um jeito, na casa do outro é de outro jeito. E queria falar um pouco mais também sobre as consequências psicológicas para a criança que sofre alienação parental, que elas desenvolvem muita insegurança, às vezes, em estabelecer vínculo com outras pessoas, porque imagina, você tinha um vínculo forte com um dos pais e, de repente, esse vínculo é quebrado. Então, a criança geralmente cria uma dificuldade de estabelecer vínculos com outras pessoas, porque ela tem medo... Né? Porque ela tem medo que essa pessoa ou a decepcione ou vá embora e aconteça a mesma coisa. Isso, que ela sofreu. Cria uma depressão infantil, ela pode começar a praticar autoagressão, quando adolescente, abuso de drogas, de álcool. É uma tendência maior quando a criança sofre alienação parental, ela partir para esses lados. Quer dizer, é importante a gente dizer isso, né? Para dizer assim, que além do sofrimento, né, que o filho está tendo, de todo o divórcio, de toda a questão da separação da família, de ver o sofrimento dos pais, etc. e tal, ele também começa a ter sofrimentos, né? Sofrimentos mentais, psíquicos, né? Que muitas vezes, eu sempre falo isso, a Clara, o Pedro de Zeré está comigo lá na clínica, escuta eu falar, não aguenta mais eu falar isso. Criança passa muito, algumas não, que a gente atende, né, bastante crianças que às vezes tem algum transtorno, alguma coisa, mas geralmente, na hora que é na fase da criança, passa. Fica meio assim, tal, passa. Aí, quando é na fase adulta, acontece transtorno mental. A gente está aqui para prevenir. A gente atende criança, não é para tratar a criança, é para prevenir. Né? Por quê? Porque lá desdobramento 75, é isso, né, Jezere? Nós falamos na live. Isso.
75% de crianças que passam por grandes dificuldades não são tratadas, tem 75% de chance de ter um transtorno mental. Então, no caso da alienação parental, é muito comum que quando adulto ela desenvolva o transtorno dissociativo de personalidade e de imagem, que é quando a pessoa não consegue fazer contato com a sua personalidade real. Então, ela passa a criar várias personalidades. É uma defesa, é uma forma de defesa para se proteger. Mas é assim que ela faz com a mãe e com o pai. Quando ela está com a mãe, ela é uma personalidade, ela é de um jeito, né? Quando ela está com a família da mãe, ela é de um jeito. Quando ela está com o pai, ela é outro jeito. Né? A criança, para ela se defender, ela aprende até o que ela pode falar, o que ela não pode falar, porque assim, o estresse é muito grande, né? Thelma, só para finalizar, aproveitando que você está mencionando aí, a criança aprende o que ela tem que falar, uma outra questão importante, assim, são vários assuntos, né, dentro da alienação parental, mas uma outra questão importante é que a gente tem que deixar muito claro que a criança, ela tem direito à palavra, tá? Isso está previsto na lei. Mas ela ter o direito à palavra não significa que ela pode decidir. Essa história que as crianças, né, chegam para a gente e falam, eu decido se eu vou ficar com meu pai ou com a minha mãe. Não é a criança quem decide. Quem decide é o juiz. E acredito que a partir do momento que a gente coloca isso para a criança e que ela entende essa situação, nós também tiramos uma responsabilidade muito grande dessa criança. Então, é muito importante que a gente tenha esse trabalho, né? Eu sempre digo, quando eu estou lidando com questões de guarda, questões de alienação parental, eu sempre falo para aquele que me procura, o meu cliente aqui não é você, o meu cliente aqui é a criança, é o seu filho. Então, eu vou sim te dizer que você está praticando atos de alienação parental. Essa história de você, do pai ligar e você falar que não, que ai, meu filho está com fome agora, ai, ele está com sono, liga depois. Isso pode vir lá na frente a caracterizar um ato de alienação parental. Então, eu vou sim alertar o meu cliente. E é importante que a gente deixe muito claro isso para a criança. A criança não decide. Ela não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de decidir é do juiz. Tá? Ela pode ser ouvida, sim, né, em juízo, é importante que ela seja. Sim, ou até pela rede, como você mencionou, pela escola, pelo conselho tutelar, ela pode sim ser ouvida. Mas essa palavra da criança tem que ser relativizada, né? Não necessariamente o que ela falar vai ser acolhido, vai ser acatado pelo juiz. É que ela não tem, a criança, né, o adolescente, a criança, ela não tem condições nem cognitivas, né, nem psicológicas, que emocionais nesse momento que ela vai saber o que é melhor para ela. Ela está vendo uma parte, né? Tanto que nem o pai nem a mãe naquele momento tá podendo saber o que é melhor, porque eles estão até num juízo. Os próprios. Porque, na verdade, quem devia saber o que é melhor é os pais. Já que os pais estão impossibilitados, então o juiz. A criança, ela fica muito com isso, eu acho, porque a mãe e o pai ficam assim, né? Filha, você vai ficar comigo, né? Você vai falar que vai ficar com a mamãe? Filha, não, pode deixar, mãe, eu vou ficar com você. Tá? Então, ela traz essa carga pesada, que é a que você falou, como se ela fosse lá para resolver, né? E ela tem que escolher matar um, né? Quando ela tem que escolher matar um. Então, assim, vamos pensar na saúde mental dos seus filhos, né? Como disse a doutora Maria Fernanda, que está uma boa psicóloga, né? Sim, gente, não tem como. Não tem como estudar um pouquinho de psicologia, não tem jeito. Já está uma boa psicóloga. Com certeza. Tem luz no fim do túnel. Você não fez a curva ainda. A gente fala muito isso em questão de ideação suicida, né? Assim, você está no túnel, tá tudo preto, você fala, não tem saída. Mas é que você não viu direito. Tem uma curva, a hora que você virar, você vai ver a saída ali. Né? Tem saída, tem vida, tem recomeço. Trate bem o seu filho, tá bom? Eu vou
primeiro de tudo, agradecer, assim, sem palavras. Aprendi muito, né? Espero que vocês também. Espero que você possa estar com a gente aqui. Demais. Fernanda, outras vezes. Muito obrigada. Fica a sua palavra, se você quiser. Eu estou à disposição, eu adoro esse tema, adoro estar conversando aqui com os psicólogos, né? A gente brinca aqui, o advogado do direito de família tem que ter um pouquinho, né, do psicólogo, a gente tem que ter, acho que tem que ter essa empatia. Eu falo que trabalhar com o direito das famílias, hoje a gente trata como direito das famílias e não de família, não é para qualquer pessoa. Eu acho que você tem que ter um olhar diferenciado, né? Você tem que ter uma sensibilidade diferente para poder olhar além do direito, né? Conseguir enxergar coisas que às vezes o teu cliente não consegue te transmitir em palavras, né? Ele não consegue verbalizar. Então, você tem que fazer essa leitura, você tem que entender o momento que o cliente está passando. É muito diferente um atendimento que a gente faz com um homem de um atendimento que a gente faz com uma mulher. É diferente, as necessidades de cada um são diferentes. E cabe a nós, profissionais do direito, né, trazer um pouquinho, eu acho que esse lado mais humano, né, do direito. Eu acho que ficaria muito mais fácil para todo mundo se a gente conseguisse dar esse viés. Então, eu estou muito feliz com o convite de vocês, foi uma honra, foi uma delícia bater esse papo. Foi maravilhoso. Eu estou à disposição. Muito bom. Foi mesmo. Bom saber. Bom, gente, eu me despeço. O nosso próximo episódio vai ser bom. É pesado, mas vai ser bom. É luto e perdas. Não perdas. Bem conveniente para o momento. Bom, então é isso. Muito obrigada, doutora Fernanda, como a Thelma já falou. Gostei muito do tema de hoje também. Até uma próxima, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Aprendido muito aqui. A gente aprendeu bastante, viu, Fernanda? Muito obrigada. Aprendemos muito aqui com psicólogos e com pessoas. E claramente você tem a sensibilidade que você descreveu. Então, a gente vai trazer você aqui em outros momentos. Eu vou ficar muito feliz, gente. Obrigada. Eu vou aproveitar também para puxar uma sardinha para o nosso blog. A gente está publicando diversos textos. E, se eu não me engano, a gente vai publicar um texto que trata justamente desse tema que foi do podcast. Então, é mais uma informação para agregar, complementar alguma coisa. Já saiu, acho. Já saiu essa semana. Já saiu, então. Tá. Então, deem uma olhadinha lá, aproveitem para complementar se o tema interessa. Que está no site www.clinicadaponte.com.br, na seção dos blogs. Então, não deixe de dar uma olhadinha. Beleza, pessoal. Até uma próxima, então. Tchau para vocês. Tchau. Até, gente.